Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou Tayana Degmon, a Thay, e hoje eu tenho aqui comigo o CEO da ProntMed, que é um cara que estuda muito sobre temas relacionados ao que a gente fala aqui no podcast, e é triatleta por hobby também, Lassi Koivisto. Muito obrigada por estar comigo hoje aqui, Lassi. Eu que agradeço, Thay. Feliz. Obrigado. Antes da gente começar, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente, tornando esse podcast possível. O primeiro deles é o Super Coffee, que está com a gente desde o início, e eles são uma bebida especial para você ter energia para fazer atividade física, trabalhar, ter uma performance mental boa, gravar podcast, se você for podcaster, entre outras coisas. E também o pessoal do Minhas Vitaminas, que é um site super legal onde você faz um quiz para poder ver qual é a melhor vitamina para você e eles já entregam tudo específico para o seu caso. Os dois têm cupom, que é podcast220, e os links estão aqui na descrição. Então, voltando aqui para a gente começar, Lassi, eu queria começar explorando os seus conhecimentos. Eu sei que você estuda muito vários temas relacionados ao que a gente está falando aqui. E, inclusive, você já me contou que você divide as áreas ali da sua vida que tem a ver com isso em 3 grandes temas, né? Então, eu queria que você falasse quais são esses 3 grandes temas e como que você organizou esse tanto de informação sobre saúde, sobre bem-estar, sobre ser uma pessoa melhor, mais produtiva. Legal. Acho que vale a gente só dar um passo para trás para explicar o porquê, né? Porque o grande objetivo, né, para organizar tudo isso é você ter uma boa vida, né? Para você ter uma vida longa, longeva, com qualidade e feliz, né? No final do dia é o que a gente quer. E aí, quando eu fui estudar sobre os caminhos, né, que eu tenho que seguir, né, foi um estudo muito pessoal, comecei a dividir. Quais são os grandes aprendizados, as coisas que eu tenho que aprender, as coisas que me interessam, os temas importantes. Então, sabia que fazer exercício é algo importante, e etc. Então, eu comecei a aprender muitas dessas coisas. Então, a forma como eu divido hoje, de longe, não vai ser a versão final, mas é a forma que hoje eu divido, né? Eu divido em 3 grandes áreas. E lá dentro é um mundo inteiro, que é uma caixinha do físico, né, de como que a gente lida com o nosso corpo, um lado mental e um lado social. E é muito amplo, né, o que tem aí dentro. E aí dentro de cada uma dessas caixinhas, eu tenho subdivisões, e aí para mim fica fácil, e aí quando eu entendo onde que ela encaixa, fica mais fácil de eu entender a importância disso no todo. Então, a gente estava até falando um pouco antes, né, a importância de ter um propósito, entender o porquê das coisas. Para mim, isso ajuda muito. Então, eu acabo, né, organizando isso dessa forma para dar mais contexto para mim, né? Então, e aí, dentro do físico, por exemplo, as coisas que são importantes, e aí, de novo, eu estudo tantas coisas diferentes, eu, essencialmente uma pessoa curiosa, eu acabo aprendendo e aí eu vou colocando dentro de cada caixinha. Eu falo, nossa, aprendi uma coisa nova. Onde é que isso se encaixa? Dentro do físico. Então, por exemplo, dentro do físico tem 3 temas que me interessam muito, que é o exercício mesmo, né? Que é fazer o exercício físico, esporte. Tem um lado que é do sono, né? Uma tríade aí, o sono e a alimentação. Uhum. Então, porque o que influencia, né, no teu físico? Tem idade, tem a sua genética que te influencia, mas o que faz você, o que você tem controle, são esses 3 grandes temas, né? Claro que tem outras coisas, né? Mas para mim, conseguir categorizar dessa forma me ajudou muito, né? Pelo menos para me dar visibilidade. Eu vou querer aprofundar sobre cada um deles, mas antes eu tô curiosa, assim, nesse seu processo de chegar nesses 3 grandes temas, houveram outras coisas que você deixou de fora, ou você entende que esses 3 realmente hoje abarcam tudo? Então, por exemplo, quando você está falando social, isso também já envolve relacionamentos, espiritualidade? O que tem dentro dessas caixinhas? Então, primeiro macro, e aí depois a gente afunila. Eu acho que, pelo que eu entendo hoje, tá tudo dentro dessas 3 caixinhas, a forma como eu organizo. Então, quando você está falando do social e como você se relaciona, você pode estar se relacionando com
com a sua esposa, com o seu companheiro, sua companheira, com os seus filhos, com a sua família, com seus amigos, com a sua comunidade, que acho que esse é um tema muito importante, e até a espiritualidade, como que você está lidando com algo que talvez você entenda como maior. Então, é você com o outro, né? Muito forte, porque os outros dois, o físico e o mental, é com você mesmo, né? É como você se relaciona com seus próprios pensamentos, como você se relaciona com o seu físico. E é importante, né? Um relaciona muito com o outro. Então, a forma como você pensa, isso já é muito claro, influencia muito no seu físico. Então, como que você executa um exercício, um esporte, se você está focado. Então, é a mesma coisa, o exercício te ajuda a focar no trabalho, e o seu social te ajuda no mental, te ajuda no físico também. Então, tem uma relação, pelo menos é a forma como eu consigo organizar e que faz sentido para mim. Qual que é o seu propósito hoje? Você estava falando que o propósito é importante. Você tem uma definição clara, assim, simples de falar qual que é o seu propósito de vida? Como Sim, que eu possa compartilhar? Não sei se não sei se está tão claro assim, né? Mas eu acho que a gente passar por essa vida fazendo que o mundo progrida, né? Que a gente consiga fazer com que o mundo evolua, que você consiga deixar algo para trás que faça a gente ir em frente, né? E que esse processo seja bom pessoalmente para mim, né? E que seja uma vida legal de ter vivido e que o resultado net no final é positivo. Acho que se a gente conseguir fazer isso, tá ótimo. Então, hoje você alinha essas 3 caixinhas com esse propósito de gerar um impacto de evolução, de alguma forma, no mundo, ao mesmo tempo em que você meio que curte esse processo. Acho que é mais ou menos isso. Exato. Tá. Porque eu sei que se eu não curtir, eu não vou fazer. Não adianta, então... eu queria começar a entender um pouco disso, né? Porque a gente vai falar ali mais na frente, mas você é um cara que tem várias facetas, faz muitas coisas, já aprendeu coisas super complexas, e eu imagino que você foi desenvolvendo meio que um sistema para isso, e propósito Sim. parece ser uma das partes super importantes. Vamos entrar em cada um então, falando aqui de físico. Das coisas que você já estudou, o que você enxerga que é mais relevante você trazer aqui para o nosso público, para eles entenderem de o quanto que exercício, que o lado físico como um todo, né? Porque exercício é uma das partes ali, impacta a vida de uma pessoa positivamente ou até negativamente? Olha, primeiro fazer um disclaimer, né? Eu não sou não sou nenhum médico especialista em... Apesar de comandar uma health tech super relevante, você não é médico. Sim, sua formação é em economia, né? Eu fiz administração de empresa. Né? Então, tudo que eu falo aqui são coisas que eu aprendi, que funcionam, talvez não vão funcionar no futuro. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi com as pessoas que me ajudam, os meus médicos, nutricionistas, os meus técnicos, as pessoas que estão em volta de mim, que compartilham essa minha missão, né, de me ajudar a conquistar esses objetivos, a coisa primeira que eu aprendi ninguém sabe nada. A gente está muito... Muda o tempo todo, A gente né? está muito no início. Tem muita novidade, tem muita coisa no início. A gente está muito no início. Tudo que a gente sabe hoje, daqui 10 anos vai mudar, então a gente está aberto a isso, é muito importante. Então, primeiro, né, o físico, como que ele divide, né? Então a gente está falando de sono, nutrição e exercício. Né? E aí o exercício... Como que eu penso nele? Um é obrigação, que é musculação. A gente estava falando até um pouco antes disso, né? A gente vai perder massa magra ao longo da nossa vida quando a gente vai ficando mais velho. E se a gente quiser chegar aos 80 bem, aos 90 bem, aos 100 bem, né? Essa geração vai viver muito mais do que as gerações atuais, que já estão mais idosas. A gente tem que ter um corpo que sustente, né? Então, a musculação, ela é uma obrigação. Eu posso dizer que eu não curto, mas eu sei que ela tem uma obrigação. Você sabe que é curioso que ontem, por outro motivo, eu estava lendo um artigo relacionado a fintechs e tal, e eu não vou lembrar o dado exato agora, mas é um percentual super alto dos millennials não acredita que vai se aposentar.
pelas questões que estão acontecendo mesmo, e a população envelhecendo e tudo mais. E aí eu acho que, ao mesmo tempo que não acredito, eu não sei se todo mundo já parou para pensar o impacto disso, né? Que como que eu vou conseguir, numa idade mais avançada, performar no trabalho, fisicamente, para dar conta disso tudo, que essa mudança já está acontecendo. Perfeito. E aí a musculação é bem isso, né? A musculação também hoje é o que eu estou priorizando, eu queria fazer várias coisas, mas, cara, se eu posso fazer uma, é musculação. Então, é ela que eu tô garantindo, né? Exato. Então, eu acho que, assim, musculação é uma obrigação. Acho que todo mundo deveria fazer. E aí, depois a gente pode entrar tudo no tema de... Tá, mas qual a intensidade? Porque tem gente que faz musculação com um objetivo que é além da saúde, é muito mais. Aí tem o próprio físico, tem competição e tem outras coisas, né? Porque no fundo, pode entrar dentro de uma linha de esporte mesmo, sim, né? Sim. Agora, quando a gente está falando do esporte, acho que tem duas coisas. Uma que é principal, que já é muito claro, que se a gente quiser ter uma vida longa, que é isso que você comentou, os millennials pensam em viver muito tempo, não se aposentar e poder ter várias profissões, vários versões de si mesmo, recomeços e aprendizados, que eu acho muito legal, uma visão meio Tim Ferriss, assim, que você não vai ter uma vida muito... Trabalha e no final você curte. Você trabalha um pouco, curte um pouco, trabalha um pouco, curte um pouco. Então, eu acho que isso também não é nada muito novo, isso é grego, assim. O pessoal terminava filósofo no final da vida, né? Então, vai mudando o que você vai fazendo. Mas, dentro do esporte, uma coisa que se sabe muito é que você deveria ter um esporte que fizesse você trabalhar numa zona cardíaca que a gente chama de Z2. Né? Então, conta um pouco sobre isso. Quando você faz um esporte, o seu coração, o seu corpo trabalha em zonas de esforço que dependem, né? Eu não vou entrar no techniquez aqui, mas basicamente para garantir que você tenha energia o suficiente para desempenhar aquela função, o seu corpo está quebrando glicogênio ou está quebrando gordura, que são as principais, mas não são não são os únicos sistemas energéticos que você tem, para sustentar o que você está fazendo. Né? Então, a melhor maneira do seu corpo armazenar energia e a melhor maneira de você consumir e gerar essa energia para o seu corpo é quebrando gordura. Né? Você quebrando gordura, não é glicose e glicogênio, né? Que está no seu músculo ou no seu fígado. E aí, normalmente, quando a gente está falando de glicose e glicogênio, a gente está falando também do consumo de, talvez, carboidrato mais refinado, que gera isso mais rápido, versus uma fonte mais, tipo, de gordura mesmo, esse tipo de coisa. Eu posso até entrar um pouquinho mais nisso. Então, mas, basicamente, o Z2, ele tá... E aí tem muita discussão hoje sobre em dia, também muita coisa que a gente não sabe ainda, mas a discussão é você fazer exercício em Z2, que é num limite de esforço que você ainda consegue falar, vamos dizer assim, você está fazendo seu coração não trabalhar tão pesado, e aí para cada esporte tem as suas zonas, e você está aumentando o consumo de gordura. Aí tem um termo que o pessoal está muito, muito famoso hoje em dia, que é o Fat Max. É como você está gastando mais tempo... Desculpa, você está gastando o máximo possível de gordura. Porque nunca no processo. Porque sempre é um balanço. Você não está gastando só gordura ou só glicogênio. Mas como que você potencializa isso? Então, a gente já sabe que fazer exercício em Z2, seja uma natação, seja uma corrida, seja uma bicicleta, seja outras coisas, elas melhoram muito. Tem muitos estudos que mostram o quanto ele é benéfico para a sua saúde. Então, é como se, assim, para cada exercício físico e para cada pessoa, para cada indivíduo, tem algum momento ali que ele está nessa zona 2. Isso. Versus está totalmente sem fôlego, sem conseguir falar, ou está muito fácil também. É meio que isso. Como que mede? Como que eu sei que eu estou na zona assim, Z2? Tem muitas formas de você medir. A melhor forma é laboratório, você tirando o sangue do seu dedo, mas aí é algo que os ciclistas profissionais fazem, porque eles têm que medir para saber se você está naquela zona ou não. Mas, no fundo,
Hoje, se você vai para uma assessoria de corrida, e tem muitas boas em São Paulo, eles vão fazer um teste de esforço com você, né? Se você faz um ergo espirométrico, né? Aquele exercício que até mede, ou um ergométrico mesmo, mas teste de esforço, você vai até o limite e ele vai conseguir calcular quais são as suas zonas a partir disso. E várias outras coisas, o VO2, max, etc. São vários outros parâmetros. Mas, se você não quer fazer um exame, se você não vai fazer um teste de esforço, normalmente você consegue ter uma conversa enquanto está fazendo aquele exercício. Então, se você... Tanto que... qual que é a lógica até? Se você tá... É muito melhor para você consumir gordura, você está fazendo exercício em Z1 e Z2, que são a zona 1 e a zona 2. Se você está a partir da 3, 4, 5, não dá tempo de você quebrar a gordura. Então, você começa a gastar mais glicogênio. Então, você está gastando glicose, então você não está quebrando gordura. Então, por isso que tem muita gente que fala, pô, eu me sinto bem. Só de eu andar, eu estou emagrecendo pra caramba. Sim, porque você está numa zona que está super leve e você está potencializando. Claro, se você fizer uma corrida, você vai acabar gastando mais, mas tem um sweet spot que a gente não precisa acertar. Mas o ponto se você quiser viver bastante, você tem que evitar ao máximo doenças crônicas. Né? E são as doenças que mais matam. E doenças cardiovasculares são as que mais matam, as que mais matam, né? Junto com todo o mundo da oncologia, né? Das neoplasias, etc. Então, se você fizer um exercício em Z2, algum esporte que te possibilite fazer seu coração se movimentar algumas vezes por semana, isso é muito bom. Então, eu divido o exercício físico, músculo, para você aguentar. Então, primeiro, musculação, com certeza. Musculação, que é obrigação. Algum exercício que me traga essa possibilidade. Então, corrida, natação, bicicleta, caminhada, etc. São esses exercícios que você fica algum tempo constante correndo. E aí tem um terceiro viés, que é a visão do esporte mesmo, que é o que você gosta. A gente está falando até antes, o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Eu estava conversando recentemente com a minha Nutri, e ela estava falando assim, assim, uma coisa muito importante, e aí a conexão com o mental, que depois a gente vai conversar, não necessariamente precisa ser um esporte, mas a importância de você ter algo que você consiga focar completamente e não pensar em mais nada. Porque uma corrida e uma natação, por exemplo, ou uma bicicleta, se você está pedalando em Z2, você está correndo em Z2, você está pensando em tudo. Você está prestando atenção na corrida, na sua passada, tudo, mas sua cabeça está indo, você está pensando no trabalho, você tem várias ideias, tem muita gente... Você ainda consegue, às vezes, ouvir um podcast ali, processar aquela informação minimamente. Só que se você for jogar tênis, é impossível. Você tem que olhar a bolinha. Não, mas não precisa ser tênis, você pode tocar violão, você pode fazer alguma outra coisa, algum tipo de exercício que tira todo o resto e te foca numa coisa completamente diferente. Então, o exercício físico, né, dentro do físico, você vai falando do esporte, do exercício em si, eu olharia para essas três coisas. Então, ter sempre musculação, que vai te garantir que você vai ficar bem. É isso que eu te perguntar. Se só pudesse fazer uma das três, a pessoa não tem tempo, não tem recurso, não tem... Se tivesse que fazer uma das três... Eu acho que essa é uma pergunta difícil, eu não saberia falar. Acho que depende de pessoa para pessoa. Porque se tem uma pessoa que ela é ativa, porque ela anda todo dia, ela vai, ela tá bem fisicamente no sentido cardiovascular, focaria na musculação. Agora, se a pessoa é muito sedentária e não necessariamente ela tá com pouca massa magra e tal, ela precisa... Pelo menos que o coração dela volte ao normal. Porque é difícil, não é... Ou se talvez ela tenha uma ansiedade muito bizarra, talvez o terceiro, o esporte que foque ela, pode ser mais importante. E mesmo para ansiedade, assim, só de você fazer um exercício constante, isso acontece comigo, eu posso dar meus exemplos. Eu amo nadar. Assim, para mim eu preciso de natação não só para o físico, mas mentalmente me ajuda muito. Então, eu saio da natação outra pessoa. Então, eu sei já disso, eu já me conheci nesse processo. Eu sei que eu fazer um treino de natação, independente da performance no esporte, só o processo de estar lá vai me ajudar. Então,
Só que não me tira eu tô pensando eventualmente no trabalho, mas eu saio motivadão, eu saio animado. Então eu vejo que depende, assim, né, do momento de cada pessoa. Eu acho que musculação é obrigação, você deveria fazer sempre. O começo da sua vida, quando você é muito jovem, você tá bem, tipo, com músculo, tá tudo ótimo, mas também acho que depende da pessoa. Mas garantir que você tenha uma qualidade cardiovascular, vamos chamar assim, é bem importante também. Então, acho que nesse caso é um caso de sentar com alguém e te explicar. E até, assim, a pessoa não vai conseguir testar tudo isso, mas eu acho que vale alguns testes de tipo, cara, sei lá, eu tô ansioso antes de uma reunião. Putz, se eu for andar aqui vigorosamente por 30 minutos, como que eu me sinto? Eu faço essa reunião melhor ou não? Se eu nadar, a pessoa também pode experimentar e entender, Muito. pelo menos no curto prazo, o que funciona Muito. bem para ela, né? Porque algum benefício vai ter. E eu acho que muitas vezes a gente nem para prestar atenção nisso, né? A gente faz tudo no automático, a gente não fala, poxa, que efeito que isso tem na gente por algum motivo. E é bem particular, né? E essa é uma das perguntas, assim, abertas que eu... Tem várias perguntas que eu tenho que eu não sei a resposta. Assim, como medir performance física? Como medir performance mental? É difícil. Como é que você sabe? Tem teste cognitivo e tal, mas será que eu tô melhor, eu tô pior? Mas acho que no final do dia, o como você se sente... Em relação a você mesmo, né? E esse é seu ponto, ele é muito importante. E aí, isso tá dentro de uma caixinha do mental, depois que eu vou comentar, que é a parte da reflexão. Tá, né? então vamos ver aqui. No físico, tem algum outro ponto que você acha que é crucial a gente passar aqui dos seus estudos? Não, acho que não. Acho que, assim, só dar algumas referências, né? A gente tem um podcast muito bom sobre isso, que é de um médico oncologista focado em longevidade, que chama Peter Attia. O The Drive, The né? Drive. Eu adoro The Drive. E a gente vai entrevistar aqui em breve um médico que é super amigo do Atia, um médico aqui do Brasil, falando especificamente sobre longevidade e tal. Vai ser bem legal. O que ele fala você deveria focar o 4-1 que ele fala. Então, você dividir o tempo em 80% exercícios em Z2 e ter uma vez um exercício em muito esforço, em Z5, em Z4, você vai conseguir melhorar a sua condição. Tanto que ele fala no podcast dele que qual que é o objetivo com os pacientes dele. Ele chega para Thay e fala, Thay, você tem a tua idade, o seu objetivo é ter um VO2 max de uma pessoa 10 anos mais nova que você. Sim. Esse é o seu objetivo. E não só VO2, então ele faz testes de segurar em barra, porque ele estudou que a força na mão... O grip, né? O grip é uma coisa que evita muito acidente, principalmente quando o idoso, porque você cai, quebra, ou se quebra e depois você cai, você consegue segurar, então não te prejudica tanto. Então, é bem legal, mas esse vale para quem quer se aprofundar realmente. Esse cara é um mundo inteiro. É um mundo inteiro. Muito legal. Mas acho que é isso, acho que essa caixinha a gente fecha. Aí tem a caixinha do sono. E tem a caixinha da alimentação. Então, bora lá passar por essa. Sono... Putz, o Matthew Walker lá, o Why We Sleep, é o livro. É o livro. É o livro. Então, acho que quem quer entender sobre sono, basta ler. Isso foi uma coisa que eu aprendi. O quanto de sono você precisa, o quanto de sono eu preciso, varia. É diferente. O que eu aprendi é que precisa de sono. Porque quando eu era mais novo... Eu não gostava de dormir, não. Eu falava, é um desperdício. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo, mas eu aprendi a duras penas. Acho que essa foi a parte mais difícil, assim, da importância de você priorizar o seu sono. E é curioso, assim, porque eu acho que quanto mais novo a gente claro, uma saúde normal ali, né, dentro da normalidade, a gente tende a conseguir passar por cima de tudo isso, né? Você dorme mal e você consegue fazer as coisas. Você Sim. Talvez não esteja no seu potencial máximo, mas você ainda consegue. Você não faz exercício físico, você come mal e você ainda consegue. Mas conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a nossa capacidade de conseguir fazer as coisas bem, apesar de estar com tudo ruim. Então, a gente precisa arrumar a casa e aí quanto mais cedo, melhor, né? Sim, com certeza. Então, sono é... Hoje, como que é a sua rotina de sono? O que você tenta minimamente garantir? 7 horas. Então, 7 horas é o meu número mágico.
Então, eu tento dormir sempre no mesmo horário, todos os dias. Não é nem sempre... Quais são os hacks além das 7 horas? Tem horário de deitar sempre? Tem horário para deitar sempre no mesmo... Tudo escuro? Eu corto cafeína. Eu nunca fui... Eu tenho toda uma lógica, que aí depois na nutrição a gente fala mais de quando tomar café, etc. Foi uma das coisas que eu aprendi, que me ajudam muito, que eu vi resultado, assim, foi muito legal. Mas aí eu não tomo cafeína... Eu tento diminuir luz em casa, tento evitar tela, né? Nem sempre é possível, então essa é bem difícil. Essa é bem difícil. Mas acho que são essas coisas principais. Acho que o mais importante, pelo menos para mim, porque eu fiz esse teste. Um dia eu li o livro do Matt e aí ele fala, ele tem um vídeo que ele vai no Google, ele conta para os executivos lá, e aí ele dá vários exemplos. Ele fala, não existe nenhum estudo que mostre que tem gente que dorme menos de 6 horas e não vai ter um baita problema na frente. Não existe. Porque tem gente que argumenta, né? Não, mas eu fico bem dormindo 4 horas, eu fico bem... Mas ele prova por A mais B que isso é... Menos de 6, não. É impossível. E aí, pô, ele é a referência nisso, né? E aí eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou dormir 8 horas por dia, por algumas semanas, para ver o que acontece. E foi louco, porque eu acordo 5 e pouco da manhã, porque eu vou nadar às 6. Eu não acordo às 5 porque eu gosto de acordar às 5. Se eu pudesse dormir mais, eu dormiria. Mas é porque eu gosto de entrar às 6 na piscina. E aí eu tenho tempo para fazer as minhas outras coisas. Eu entro todo dia às 6 na piscina. E aí para dormir às 8, eu preciso dormir 9. É difícil. E aí eu tive que combinar, porque não dá para dormir às 9, assim, eu não consigo. Porque com todas as outras demandas, outras coisas para fazer, fica difícil. Mas eu fiz isso por 2 semanas. Eu posso dizer que eu nunca me senti tão bem na vida. Sério? Assim, foi... Então talvez o 7 ainda não seja o ideal para você. O não, 8 mas realmente parecia ser. E exatamente essa conversa eu tive com a minha médica e minha nutri. Ela falou assim, dado que você já sabe que 8 é sensacional... Tenta encaixar, se possível, sonecas. Tipo, almoçou em 20 minutos rapidinho. Pô, tenta dormir uns 15, 20 minutos ali. Dá uma melhor... Que se a produtividade vai aumentar, não vai ser 20 minutos que vai te prejudicar em alguma coisa. Pelo contrário, você vai conseguir focar muito melhor. Você vai conseguir absorver conhecimento de uma forma diferenciada no trabalho. Você vai estar mais motivado, vai entregar mais resultado e tudo. Então... E que é difícil também, dormir na hora do almoço não dá, não consigo. Eu tenho bastante dificuldade. É difícil. Eu sou daquelas que para tirar soneca eu preciso ter um sono longo, porque se eu tirar 20 minutos, 30 minutos, quando eu consigo, que é raro, eu acordo me sentindo muito... É de cada um, né? De cada um. Então, eu dou uma recuperada no final de semana, tento dormir um pouco mais. Então, acho que esses são... ter a consistência. E essa é uma das coisas que eu meço, assim. Eu faço um diário de quantas horas eu dormi todo dia. E tô aí namorando comprar aquela 8 Sleep, aquela cama já melhor. Gente, pra fazer... todas as vezes que eu escuto esses anúncios nos podcasts internacionais, eu falo, nossa, tem que trazer esse colchão que a temperatura é diferente para cada lado diminui da cama. A temperatura, você não acorda com o despertador, você acorda com a temperatura. Não testei ainda, mas eu tenho vontade. Muito bom. E Lácio, vamos só para nutrição aqui pra gente conseguir cobrir tudo, porque eu acho que nutrição também tem muita coisa para falar. E aí, o que você já estudou, o que você aprendeu? Tem muita guerra, né, acho que hoje em dia é sempre muita polarização. Não, é total plant-based, não, é pouco carboidrato, não, só gordura, só... O que você já viu, claro, de novo, você não é, formado na área, mestrado na área, nada disso, mas do que você já leu com profundidade, de artigos e tal... O que existe de ponto em comum e o que, por outro lado, você já testou para você que funcionou melhor? Então, eu acho que é muito individual, acho que não tem certo e errado, a gente não sabe, acho que esse é o ponto. A gente tem documentários e tudo. Tem documentários para todos os lados, né? Então... E a gente, esse estudo científico, a gente aprendeu ao longo dessa crise do Covid. Uma das coisas que ficou claro para o público é que só porque tem um estudo científico não significa que está certo. E nem todo estudo científico tem a mesma relevância. Exato. A depender da metodologia aplicada. Exato. Então, acho que é muito pessoal. Eu como de tudo, então não tenho nenhuma restrição grande. Eu
ter uma dieta muito balanceada. O que eu fiz, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em ganhar peso. Isso é um problema, é muito difícil, porque eu... Que aí é da sua constituição mesmo, já não é algo que você consegue mudar esse fato, né? Eu tenho dificuldade com isso, o que me prejudica, me machuca no esporte, porque eu perco músculo, quando eu paro de treinar eu perco músculo e fico mais leve, né? Então, eu tive que mudar várias coisas na minha alimentação. Então, por exemplo, eu já sei que quando eu saio da natação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comer. Isso foi com a minha Nutri. Então, eu saio da natação, eu já como uma proteína, um carboidrato, porque se eu vou fazer o segundo treino, ou mesmo se eu não for fazer um segundo treino na sequência, é um momento que o corpo está mais precisando, é um momento que eu vou colocar mais energia para dentro, né? Só um parêntese aí. Qual que é a sua rotina de treino hoje? Só para a gente entender, ter o contexto aqui. Eu nado todo dia, assim, de segunda a sexta, às vezes de sábado, porque eu adoro natação. Então, 6 horas da manhã, como você falou, você tá lá na piscina. Tô na piscina. Eu corro 3 vezes por semana, faço musculação 3 vezes por semana. Eu tô parado da bike, então sou um triatleta tá perneta aí, não tá faltando uma perna. Desde que começou a pandemia, assim, eu dei uma diminuída. Mas voltei a jogar tênis, assim, porque tênis foi meu esporte de mais novo, de menino, Mas né? aí como que você encaixa, você falou, né, de 3 vezes por semana você corre, 3 vezes por semana você faz musculação e aí às vezes o tênis. Como que isso se encaixa? 6 da manhã você tá na piscina, você sai da piscina para outro já? Isso na sequência. Tá. Eu mudei. Antes, durante a pandemia, eu fazia o segundo treino no final do dia. Eu tava em casa... Então eu conseguia... Você conseguia organizar melhor fiz uma salinha lá para fazer alguma musculação e tem uma esteira simples lá que eu consigo correr. Mas eu percebi que uma das coisas que não deu certo, eu percebi que isso não funciona para mim. Porque no início, quando a minha jornada em esporte começou agora, nessa fase, eu fazia os 2 treinos de manhã para me livrar. Então, e aí são aquelas coisas, as renúncias que a gente falou, né? Durante a pandemia... Eu fazia o segundo treino à noite, porque uma das coisas mais importantes para mim é estudar, é ler. Eu adoro estudar. Então, o que eu fazia? Eu saía da natação e aí eu tinha um tempo para ler, só para mim. Eu chegava super cedo, 7 e pouquinho, pegava um livro e ficava uma hora lendo. Ninguém tava me ligando, pedindo reunião, etc. Então, era muito legal. Só que isso eu mudei recentemente. E aí, agora, a minha rotina é tentar fazer o segundo treino, quando possível, na sequência. Então, eu saio da natação... Aí eu faço minha corrida ou minha musculação. E aí no final de semana é mais leve. Mas durante a semana eu faço 2 treinos, né? Uma musculação, uma corrida e a natação. E aí de vez em quando eu bato uma bolinha. Mas isso é recente. Isso aí é... Não, beleza. Isso é só para entender, porque você vê que é uma pessoa que tem um volume acima, normalmente, da média, de todo modo, né? De treino, de exercício. Tá, aí você estava explicando lá da nutrição, né? Então, uma das coisas que você aprendeu é que você precisa comer logo depois ali do treino para você não ter esse problema de, ao invés de conseguir ganhar mais músculo, construir mais massa magra, você não perder, né? Eu me prejudico muito, assim, em prova, quando eu vou correr, vou fazer uma prova longa de corrida... de chegar no ciclo muito cansado e junto com os treinadores, fazendo tudo certinho, sabe? A gente tentando entender e é muito por conta disso. Então, eu fui melhorando a nutrição para saber o horário de ingerir, quando acontecer, mas no fundo é tudo muito balanceado. Então, uma coisa que eu aprendi e que antes era assim, era dividido, eu tinha que comer pré-treino, pós-treino, depois, eventualmente, um café da manhã, aí um café no final da manhã, pré-almoço. Eu não consigo. Eu não consigo ficar comendo sempre, o tempo todo. Isso não faz parte da minha natureza. Então, eu dividi de uma forma onde eu como de manhã, aí eu almoço, eu tenho um lanche da tarde, que aí eu como proteína, um carboidrato, e aí tem diferentes coisas que eu como. E aí, à noite, alguma coisa. E aí, eu dou umas escapadas. Eu tenho um ponto fraco que é
pizza e hambúrguer. Eu adoro, então de vez em quando eu dou umas escapadas assim, mas a gente Legal. faz isso. E tem alguma coisa dentro de nutrição que você acha que é mais geral ou pontos que você entende que todas as pessoas deveriam observar e ter de percepção sobre si? Por exemplo, para você, tem alguma comida que te deixa talvez menos disposto quando você tem um trabalho mental muito importante? O que você acha que as pessoas podem olhar nesse sentido também? Olha, Você falou do uso da cafeína, por exemplo. Nossa, Como que você descobriu que a cafeína funciona melhor para você? Como é que foi, né? Eu comecei a estudar, porque você tem uma base alimentar que você precisa ter, você precisa comer os macronutrientes, etc, né? Você precisa ter o básico lá, né? Que acho que não tem muito segredo, né? Ter uma alimentação balanceada, etc, né? Acompanhada, tudo. Mas aí eu fui perguntar, quando eu estava conversando com a nutricionista, o que pode fazer eu ser melhor, tanto cognitivamente como fisicamente. E aí eu descobri um site que é bem legal, chama Examine, ou para variar, acho que foi não sei se foi o Peter Attia ou foi o Huberman que colocou, e tem estudos científicos sobre como que cada substância afeta a condição física das pessoas. E um provado é cafeína. Depois você passa o link pra gente colocar aqui. Tá, eu coloco. E aí eu não fui atrás para ver se isso é verdade ou não, mas pelo que eu tinha lido, cafeína por um tempo foi considerado doping, uma quantidade. Pelo efeito estimulante. Pelo efeito estimulante, só que como cada corpo sintetiza, se relaciona com a cafeína, né? Não sintetiza, mas ele digere, ele processa, né? Ele processa a cafeína diferente, então ficava muito difícil em saber o que é uso rotineiro de excesso. Então, assim, cafeína é algo que tem, de novo, a gente não sabe nada, né? Então, tem os lados negativos, dependendo do excesso, e tem outras coisas. Tem o Matthew, por exemplo, fala que, cara, tem que cortar a cafeína totalmente e tal. Mas depende do objetivo que você quer. E aí esse é o ponto. Se a gente fizer 80% bem, isso já ajuda tanto. Vou tomar meu café numa dosagem, não tem muito excesso, então 1 miligrama lá de cafeína todo dia. Você sabe que uma xícara de expresso tem lá uns 60 ou 80 miligramas de cafeína, né? Depende muito do grão, depende de muitas coisas. Mas, pô, se você sabe que eu tenho que tomar mais ou menos uns 200 gramas, 300 gramas por dia, é por aí, porque é o que é o máximo, tal, é o que o pessoal fala, você vai ficar bem, não vai dar muito. Mas aí, o que acontece? É aí que é a parte legal. Quando você começa a fazer o que parece que é o correto, pelo menos está na direção, de fazer seu exercício, de fazer sua nutrição, de fazer seu sono, você começa a ter a reflexão que você tem. Pô, mas e se eu mudar aqui? Se eu testar aqui? E isso que começa a fazer diferença. Então, a sua pergunta assim, o que faz diferença para você? Eu sei que se eu comer uma comida mais leve de manhã no café da manhã, eu adoro café da manhã. Se eu pudesse comer café da manhã o dia inteiro, assim, eu adoro. Meu momento preferido. Mas se eu comer algo mais leve, um omelete, né, uma fruta, alguma coisa que não tenha muito pão, etc. Eu adoro pão, eu faço pão em casa, então eu me sinto muito melhor, né, ao longo do dia. Eu já sei disso, mas isso é comigo. Talvez outras pessoas sejam diferentes, então eu não sei. Eu como carne, eu como peixe, eu como frango. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Não tenho. E aí esse é um ponto, porque vai ter gente que vai ter problema gastrointestinal, gastrite, etc. Pô, então tem que evitar algum tipo. Então é muito pessoal. Legal. Então aqui a gente passou pelo primeiro dos 3, que é o físico, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre exercício, um pouquinho sobre sono e um pouquinho sobre nutrição. Sim. Dentro da caixinha do mental, tem subdivisão também? Tem. Então o que você coloca aí? Essa acho que é a mais complexa, né? E eu nem sei se eu tô no caminho certo e tal, mas a forma como eu divido são em 3 partes. É a consciência, a reflexão, é a reflexão que você tem sobre o seu agora, né? O que você está percebendo, a sua presença, o seu mindfulness, né? No final tem nomes diferentes para a mesma coisa, mas é você estar consciente e saber do que você está falando, que é o que a gente estava falando antes, né?
Você sabe, você está percebendo, você está entendendo o propósito por trás disso ou você está no automático, que é aquilo? Então, acho que esse é um lado muito importante. Como você mexer nisso? É uma caixinha. O segundo é conhecimento e educação. Porque, pelo menos para mim... Então, de novo, isso é muito tudo meu, né? Estou abrindo como eu estruturo. Para mim, o aprendizado, a educação é muito importante. Eu aprender algo novo me motiva demais. Nossa, aprendi uma coisa diferente, isso é muito legal. E aí tem vários níveis dentro disso, e tem vários assuntos diferentes, e lá e dentro dessa parte de educação tem o como aprender, que é método, e tem o que aprender. Uhum. Saber como você escolhe, filtra, né? Exatamente. Então, aí a gente pode falar um pouco sobre isso. E o terceiro, que eu divido, que é no final, que eu acabei comentando nesse segundo, mas é a tomada de decisão. No final, quais são as escolhas que você vai fazer? Porque no final do dia, tudo depende das renúncias que você vai ter, que são as decisões que você vai tomar, e como tomar as melhores decisões. Com base no que tomar as melhores decisões. Nossa, dá um episódio inteiro Nossa, mesmo. é gigantesco. Então, eu tenho um documento, o meu note taker, né? O meu aplicativo é o Craft, né? Eu gosto muito dele. E aí eu tenho um documento enorme de subdivisões. Eles vão entrando. A gente depois tem que pegar isso daí e publicar o Lassie's Framework for Well Living, blá, blá, blá. Pode ser, a gente cria um desses. Mas vamos então passar um pouquinho de cada uma dessas caixinhas que eu acho interessante, dar uma pincelada aqui no tempo que a gente tem. Em relação à consciência, à reflexão, mindfulness, o que você faz, o que te ajuda, ou o que você já estudou que você acha que é relevante de uma forma mais geral? Olha, tem muitas formas de fazer. Um bem famoso é meditação. A minha mãe medita muito e ela fica no meu pé. Filho, medite. Só que eu tenho muita dificuldade em conseguir parar, assim. Não é algo que eu consegui. Eu fiquei um tempo tentando e tal. Mas qual o objetivo? É você trazer para consciência, para você, para o agora, né? Então, eu acho que tem várias coisas que me ajudam com isso, mas é a parte mais difícil para mim. É a parar e refletir. Então, esse processo de anotar e fazer anotações e saber em cada caixinha o que é, e quando eu leio algo, eu falo assim, pô, onde isso entra, é um exercício constante de ficar me lembrando, pô, por que eu estou estudando isso? Então, a musculação. Por quê? É obrigação, tá bom. Então, eu sei o porquê. O que ajuda é o escrever, não tem jeito. E gastar tempo pensando, né? Cada um consegue fazer isso de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, tem um framework que o Jim Collins apresentou para o Tim Ferriss, que ele tem uma planilha, que ele entendeu que para ele a parte mais importante são a quantidade de horas criativas que ele gasta por dia. Ele faz isso há 20 anos e ele soma os últimos 365 dias do ano, e se a média está abaixo de 4 horas, ele sabe que ele tem um problema, ele vai fazendo checkpoints no meio do caminho, porque ele sabe que isso para ele é muito... o que gera mais. É o que gera. Então ele tem a consciência, então ele sabe. Por exemplo, então, se eu faço um diário de sono, eu sei que eu estou dormindo mais ou menos de 7 horas. Pô, dormi 5,5. Pô, eu preciso dormir mais. Eu sei que eu preciso dessa média. Então, mas eu acho que tudo passa por uma certa disciplina de todo modo, né? Seja disciplina de anotar, de perceber, Total. de fazer a meditação, Total. de internalizar, de, cara, e como que eu saio do automático? Pô, não tô me sentindo bem, peraí, o que tá acontecendo? Né? Onde que eu tô? É uma disciplina, mas tem uma questão de, sei lá se é a palavra certa, mas de coragem. Porque às vezes você não quer saber. E aí eu vou dar um exemplo. Tem um episódio recente do Shane, né, do Shane Parrish lá do The Knowledge Project, que putz, eu sou fã, que ele entrevistou um coach, Marshall Goldschmidt, alguma coisa assim. E aí ele é coach de CEOs e gente importante no mundo, gente conhecida. E aí ele falou, pô, eu vou dar um exercício, eu vou explicar como você pode ter uma vida melhor. E é um exercício que você demora 5 minutos para fazer e que ninguém faz. Não é porque não sabe,
São 6 perguntas que você precisa responder. Eu vou pegar até uma colinha, porque eu anotei isso aqui. Pega, porque é relevante. Porque e aí o pessoal já se prepara para fazer esse exercício. São 6 perguntas. Ele falou assim, você vai dar uma nota todo dia, no final do dia. Você vai fazer 6 perguntas, vai responder e vai dar uma nota de 0 a 10. Tá. Primeira pergunta. Eu fiz o meu melhor hoje, tudo em relação ao dia, em criar objetivos claros? Nota de 0 a 10. Segunda pergunta. Eu fiz o meu melhor em atingir os meus objetivos? Uma nota de 0 a 10. 3. Eu fiz o meu melhor em achar propósito nessas coisas que eu fiz? Nota de 0 a 10. Eu fiz o meu melhor em ser feliz hoje? É tudo hoje. Eu fiz o meu melhor em criar relações positivas? E 6. Eu fiz o meu melhor em estar presente e comprometido com o meu dia? É uma nota de 0 a 10... que você faz uma média e vê a sua nota todo dia. Ele falou que se você conseguir melhorar a sua nota ao longo do dia, ao longo do tempo, dos dias, você vai conseguir melhorar muito. E aí ele fala que ele fez o episódio é bem legal, tem várias coisas legais e tal, mas ele fala que ele fez esse exercício durante a pandemia. Ele tinha vários encontros entre as pessoas que ele dava coach, e ele falou que mais de 50% desses auto-executivos, que é gente que trabalha pra caramba, dedicado e PhD em tudo quanto é lugar. Ele tava contando de uma pessoa lá que fez um doutorado em menos tempo que todo mundo, em Harvard. Eu não lembro exatamente. Alguém bizarro. Bizarro, assim, super normal. inteligente. O cara não faz. Porque ele tem medo. Não sei se é medo, mas ele fala um pouco sobre isso, porque é o interesse em olhar o problema. A gente tem uma muito... pegada de autoconhecimento aí, né? Que tá nessa caixinha, assim, terapia, qualquer processo desse, tá dentro da caixinha do mental para você? Eu acho Ou que... dentro do então, social, e é quando as coisas começam a transbordar também. Esse é um ponto muito importante, porque dentro da caixinha da educação, que é a segunda, tem o método. E o método para você aprender a fazer as coisas, pelo menos para mim, é você estar envolvido com as pessoas que possam te passar conhecimento. Você vai ter que passar um tempo para aprender, não tem jeito. Você vai ter que ter, o Naval fala muito isso, você tem que ter um beginner's mind e você tem que ter beginner's time. Você tem que ter os dois, né? Então você tem que ter o tempo. Mas se você tiver as pessoas certas, então, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, ou um preparador físico, ou um esportista que vai te ensinar como fazer. Vou dar um exemplo no físico. Eu fui fazer uma aula sobre como correr. 10 aulas de filmagem, como é que você corre para aprender, porque a gente não aprende a correr, a gente acha que correr é ir para frente e acabou, mas não é isso. Então, a gente ter a consciência, falar, pô, será que eu sei fazer o que eu tô fazendo? Sair do superficial, saber que não sabe. Né? Nossa, esse é o ponto, a gente não sabe nem o que a gente não sabe, né? Então, com certeza, dentro da caixinha mental, o método de aprendizado ele é muito importante, e para mim o método de aprendizado, ele envolve você trazer gente especialista, ou ler pra caramba, e estudar, e com o terceiro grupo grande, que é o social, que é o relacionamento. Que você tá num grupo, e aí a gente pode discutir pra caramba isso, mas que fala a mesma língua daquilo que você acredita, é transformador. Se você pega lá o James Clear, lá que fez Hábitos Atômicos, né? Ele fala muito sobre isso, sobre a identidade. E a identidade é construída também pelos outros. E aí, a gente pode entrar um baita assunto que também me interessa, que é a história do pensamento de mimetismo, de imitação, que é René Girard, que tem um livro inteiro sobre isso, que explica, né, essa questão da gente, como ser humano, querer imitar os outros, a importância e como a gente usa isso para o bem e evita isso para o mal, né? Então, mas no fundo tudo é como você se colocar numa posição onde você vai poder absorver esses conhecimentos para você executar aquilo que você quer da melhor forma possível. Tá. Vamos pegar um caso prático, Lácio, porque eu sei, acho que a gente nem vai dar tempo da gente falar tudo, né? Mas vamos ver até se a gente consegue entrar. Mas uma das coisas eu lembro quando eu conheci o Lácio, a gente tem um amigo investidor em comum, e ele falou, nossa, o cara é muito inteligente, ele joga um jogo lá, o Go, que é super complexo e tal. Tipo, quando você vai aprender uma coisa assim, né? Pra vocês terem noção, o Go é mais difícil que xadrez, é mais difícil que, né, várias outras coisas, é algo extremamente bizarro, estratégico.
Pensa a última coisa que você aprendeu aí com profundidade. Conta pra gente qual foi o processo que você passou dentro dessa questão aqui de método e tal, pra gente entender o seu racional e como que você coloca isso em prática. Tá, eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz durante a pandemia. Tá. E que foi muito legal. Eu não estou fazendo mais, mas eu queria ter a experiência. Eu estava na pandemia, não tinha muita coisa para fazer, né? Como a maioria das pessoas mudou muito a rotina. Eu falei, Não tinha muita coisa para fazer de sair e encontrar pessoas. Exato, assim. Mas porque não metade do meu tempo, mas uma boa parte do meu tempo é sair para natação, é ir correr, é fazer alguma coisa fora, tal. Então sobrou muito tempo, ainda mais o trânsito que a gente pegava, tal. E eu falei, nossa, eu vou aproveitar para um monte de coisa diferente. Aí eu fui aprender a desenhar. E eu sou zero artístico. Ok. Zero. Meu avô foi pintor e tal, então eu tenho um lado de conhecer os quadros e tal, de estar nesse mundo de certa forma, porque ele fez muitos quadros, muito legal, era fantástico, né, o que ele desenhava, mas eu zero. Tá. E aí eu fui entender o processo de desenho. Então eu fui fazer aula. Então a primeira coisa que eu fui fazer... Então a primeira coisa foi buscar, o que você falou, buscar alguém que seja especialista naquilo. Então você foi fazer aula de desenho. Exato. Primeiro foi o processo de saber o que eu queria. E aí eu decidi, eu quero aprender a desenhar. Aí a segunda parte do processo é procurar e aprender. E aí eu aprender foi ir para uma escola. Aí eu fui fazer aula remota, fui ver curso. No YouTube tem 300... YouTube, para mim, é a plataforma que, se você usar direito, você consegue você aprende quase mais. qualquer coisa, assim, quase qualquer coisa. Então, aí eu fui aprender. Tem um canal que chama Proco, Proko. O cara desenha, é monstro, assim, é impressionante. O cara tem milhões de views, é impressionante, ele desenha tudo. E aí eu fui aprender. E aí você vai, como desenhar um olho, como é a técnica, e aí é tempo, não tem jeito. E o desenho, fazer retrato, que é o que eu estava aprendendo, exige muito tempo. E aí aquele negócio que é muito legal. Eu aprendi, né, a desenhar um rosto, né, como desenhar uma orelha, como desenhar um nariz, como desenhar um olho, né, a cabeça, etc. Os princípios por trás, que você tem que entender de anatomia pra caramba. Isso que eu ia falar, né? Acho que em tudo tem os fundamentos que são a base, que é tipo proporção, né? Anatomia, que a gente não pensa. Às vezes a gente pensa assim, vou aprender a desenhar, você quer pegar um lápis e sair fazendo, sendo que o negócio tem... Sempre tem, a gente fala muito na Growth Leaders Academy dessa questão de quais são os fundamentos por trás. Se você souber isso bem, meio caminho andado. Exatamente. Né? Mas acho que esse é o ponto mais importante. Acho que dentro dos mapas, dos modelos mentais, os first principles, né, voltar para os fundamentos, é um dos que eu mais uso, assim, para mim. Será que eu estou entendendo, de fato, o que isso significa? Então, aí eu tive que aprender a fazer sombra, mas sombra é física. Como é que a luz bate aqui no estúdio? Como é que ela tá fazendo sombra aqui no microfone? Como é que ela se comporta? É super legal. E aí eu aprendi o que eu não sabia. Eu sei o que eu não sei. Pelo menos agora eu sei o que eu não sei. E aí eu conheci pessoas incríveis, pessoas que desenham, que você fala, um talento... E uma dedicação ao processo muito legal. E funcionou, assim. Eu saí desenhando um olho, porque eu falei, nossa, eu não desenhava nem um homem de palitinho, né? Então, zero artístico. Então, isso funcionou. E acho que no final do dia, se você colocar propósito, intenção, esforço, né? O tempo... Então, você teve que dedicar bastante tempo para chegar nesse resultado. Desenho demora 4 horas. Então, assim, primeiro foi a decisão, aí buscar... de uma forma mais aberta, diferentes fontes de conteúdo, um especialista para se aprofundar, entender os princípios e dedicação tempo para colocar isso em prática. E aí a quarta coisa, e aí tem até um outro paralelo, uma coisa que eu queria comentar, que você vai poder falar pra caramba que você é um baita especialista nisso, mas que é o compartilhar o conhecimento. Porque quando você ensina, você aprende pra caramba. Né, o Reforge lá, que é o famoso, ele tem lá um modelo, né, no Navigate,
learn, Sim, act tem. e, sei lá, spread, eu não lembro lá o que é lá. Que é meio que modelo de aprendizagem Modelo de moderno que eles aprendizado. acreditam, né? Que é baseado em resultado, etc. Então, no fundo, isso é uma coisa muito legal, porque tem gente de mundos muito diferentes que estão falando a mesma coisa com formas diferentes, né? Estão falando a mesma coisa de formas diferentes. O modelo de aprendizado é esse. No fundo, é tudo muito parecido. E aí, quando você entende os primeiros princípios, o como aprender, você fala, pô, eu preciso achar um especialista, eu preciso decidir, e aí você precisa saber que você vai gastar tempo, não tem jeito. Eu quero aprender a tocar violão, por exemplo. Pô, você decidiu, vai fazer aula, vai se dedicar e tenta ensinar para alguma pessoa. E como que você mantém essa disciplina lá? Se, por exemplo, vou aprender a tocar violão. Puta, mas no meio do processo tem muita coisa chata do tocar o violão, né? Às vezes a pessoa quer o resultado ali, ela quer o endgame, ela quer o tocar a música completa que ela mais gosta, mas não necessariamente passar por todo o processo, toda a dor do que é aprender a tocar violão. Como que você consegue, né? Porque você também já comentou algumas coisas. Cara, eu não sou a pessoa mais regrada, que eu vou comer um volume de comida porque é obrigatório, né? Como que você, então, lida com isso e consegue manter a disciplina para aprender algo novo? Como desenhar e as dores que estão envolvidas nesse processo? Aí vai ser meio contraditório o que eu vou falar, mas acho que você vai entender. Você tem que ter consciência das coisas, né? Tem propósito, eu quero aprender, porque daqui 6 meses eu quero aprender a tocar violão, por exemplo, ou tocar violino, piano, ou eu quero ir para musculação, eu quero ir aprender a me exercitar, porque a gente nem sabe fazer isso, né? A gente acha que é pegar um peso, mas não é muito complexo, né? Como fazer isso a gente aprende, né? Como a gente não sabe o que a gente sabe, a gente tem que assumir que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Então, vai chegar uma hora que você decidiu, que aí quando você vai entrar na rotina de executar, e você decide, eu vou fazer aula 3 vezes por semana, você tem que colocar na agenda, vou aprender lá, vou colocar na agenda. No momento que você decidiu a tua rotina do seu tempo que você está dedicando àquilo, aí você não pensa mais. Você só executa. É deixar no automático. Né? Porque se você tentar ao máximo tirar tudo que possa atrapalhar e te fazer pensar sobre isso. Se você pensa, mas hoje eu não tô afim de fazer exercício. Não, levanta e vai. Depois, fala assim, realmente, não tô nem um pouco afim. Levanta e vai. Não quero tocar violão, não quero tocar piano, não quero aprender a desenhar. Realmente, eu não quero. Vai, depois você discute com você mesmo. Depois você discute com você mesmo. É como você deixa a voz falar. Porque é muito fácil a gente criar motivos para nós mesmos, né? Nós somos inteligentes o suficiente para fazer isso. Então, a gente se enrola. Esse lado do nem pensar sobre. Tá, isso é um pouco ali em conhecimento e educação. E tomada de decisão, que é super... E assim, para você que é CEO, a gente tem muitas pessoas que escutam a gente, né? São do mundo, principalmente de startups, são decisores de alguma forma. E é um tema super complexo também. Acho que principalmente no que você tocou, que é, poxa, como que eu sei que eu estou tomando uma decisão de qualidade? Porque, assim, se tá certo ou errado, não dá para saber de antemão. A gente só vai saber olhando para trás. Mas como que eu sei que eu tô fazendo o maior esforço possível para tomar a decisão correta? Exato. Nossa, esse é um tema muito complexo, né? Porque, no final, as nossas decisões, né, futuras, o que a gente está pensando, a gente está tomando com base em conhecimento e informação. Então, todos os nossos problemas de tomada de decisão, eles nascem, né? A minha visão é que nascem por conta de falta de conhecimento. Então, como que você... E você nunca vai ter todas as informações, né? Então, você está sujeito a errar. Então, acho que se você se guiar por princípios básicos, que te maximizem, né, a possibilidade de você tomar decisões corretas, você vai estar pelo menos num caminho melhor. Então, por exemplo, né, a primeira coisa que eu acho que é fundamental numa tomada de decisão é pensamento de longo prazo. Porque a gente acaba tomando uma decisão, por exemplo, no trabalho. Vou trocar de trabalho, vou sair daqui, vou tomar essa decisão que não vai ser bom para essa pessoa, mas vai ser bom para mim agora. Ou
não vai ser bom para mim agora, mas é uma coisa que é bom para o sistema como um todo. Então, se você tiver um pensamento de longo prazo e tomar suas grandes decisões pensando assim, pô, como que isso afeta daqui 3 anos, daqui 5 anos? Né? Um aprendizado muito... Que muitos desses grandes pensadores, aí o pessoal novo que fala muito sobre isso, o Naval, o Shane falam muito sobre isso, você tem que ser um long-term player, né? Alguém que pensa no longo prazo, um jogador de longo prazo, e que a melhor forma... E é engraçado, esse Marshall Goldsmith, que fala daquelas 6 perguntas... Eu já anotei aqui, eu vou procurar esse episódio, voltar para casa ouvindo. Ele fala sobre relações positivas... que está dentro do social lá, né? Ele fala que é go positive e go first. Então, beleza, tem que pensar em longo prazo. Então, você tem que ser positivo, vamos fazer o bem e seja você a primeira pessoa a tomar a decisão positiva. Então, são os aprendizados dele. Quando você pensa em longo prazo, eventualmente você vai tomar uma decisão que no curto é 40% para você e 60% para o outro. Não tem problema você ter menos aqui do... Só que isso vai garantir que a pessoa lá na frente, lá no How to Get Rich do Naval, ele fala muito sobre isso. Ele fala, pô, se você for uma pessoa que todo mundo sabe que não vai prejudicar ninguém, você sempre está pensando no coletivo, todo mundo vai querer fazer coisas com você no futuro. Vai te gerar muito mais benefícios. Vai gerar. Então, pensamento de longo prazo, acho que é a primeira das coisas. Fundamento. Aí não é nem só first principles, né? O Charlie Munger dando lá no livro dele, lá o Almanac por Charlie, lá que ele fala, você tem que pensar em... E aí a gente tá falando até de mercado financeiro, que é investir nas empresas, tem que ter fundamento, né? Long Term Value Investing, etc. Que na vida, no final, é isso. É você olhar para os fundamentos e falar assim, pô, será... Deixa eu ver o que, no fundo, tudo isso que eu tô querendo decidir representa. São 2 ou 3 coisas, na verdade. Que até eu ia te perguntar isso, né? Quando você fala ali de coletar o máximo de informação, de conhecimento possível, como que, ao mesmo tempo, você não se paralisa de, tipo, eu quero ter mais e mais e mais e mais e mais informação? Quando que você fala assim, cara, é o suficiente? Tem a ver com os fundamentos ou como que você olha para isso hoje com o que você tem de aprendizado? É duro. Eu tô perguntando porque, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, muito crítica e muito perfeccionista. Então, eu tendo a isso. Eu gosto de ter o máximo de informação possível. Mas, cara, no mundo dinâmico, você nem sempre tem como ter acesso a tudo ou isso te paralisa em algum momento, porque são tanto barulho, digamos assim, acho que deixa de ser informação, começa a virar barulho. Então, em que momento você traça essa linha e como que você... Esse é um framework que você precisa ter de importância, importante ou não importante, reversível ou não reversível. É bem famoso. Essa decisão que você está tomando, e a segunda parte acho que é a mais importante. É reversível? Se eu errar... Porque se pode ser mais rápido ali, né? Exato. Cara, eu vou tomar uma decisão que, se eu tomar, a gente não vai voltar atrás. Não tem jeito. E aí você vai precisar... Aí você vai ter que pensar pra caramba. E aí depende muito da decisão, né? Então, acho que você usar um framework de entender o quão errar é prejudicial, nesse caso dessa decisão, ela vai fazer uma diferença enorme para você. E até uma questão de a capacidade de delegar para o seu time. Você vai querer, quando a empresa está crescendo, você vai precisar delegar e algumas decisões vão ter que ser tomadas e você nem vai ficar sabendo... Você tem que estar relativamente confortável. Você tem que estar confortável. Então, a decisão se for para tomar decisões que vão me afetar que a gente não consegue mudar e afetam o longo prazo da empresa, eu quero estar envolvido. Você está envolvido. Agora, quando não... manda bala. E aí, óbvio, tem um equilíbrio entre a senioridade das pessoas, né? A experiência. Mas acho que esse é um framework que funciona, que é legal. E na tomada de decisão, eu gosto muito do framework que tem a ver com First Principles, que é o pensamentos de segunda ordem, né? Beleza, aconteceu isso e depois, né? Qual a consequência disso, né? Então... Hoje o mundo está tão dinâmico e tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente acaba não pensando na consequência da consequência, né? Então,
na segunda, na terceira derivada. Começa a ficar cada vez mais difícil, mas acho que esse é um ponto importante. Mas eu julgo que, para a gente, a reflexão sobre a tomada de decisão no primeiro ponto. É você parar um tempo e falar assim, nossa... Eu lembro que, não sei se você participou disso, mas teve um momento da pandemia que o pessoal perguntou para um grupo grande na internet: você acha que a pandemia vai durar 3 meses, 6 meses, mais de 12 meses? Vai ter que estar positivo, negativo na sua empresa? Teve umas coisas dessas. Eu nem sei onde está esse estudo. Pô, seria muito legal o pessoal... Olhar em Meu, o que eu respondi? Né? Eu errei miseravelmente, assim. Eu achei que ia ser muito mais rápido, né? Logo que explodiu, assim, né? Eu falei, não, isso a gente vai conseguir resolver rápido, né? Eu sou uma pessoa muito otimista nesse caso, mas... Acho que essa pandemia ensinou muita coisa para todo mundo. Sim, sim. Beleza. E aí, agora entrando, então, no social, para a gente conseguir abordar... que eu ainda queria falar com você bem rapidinho ali sobre o que você está vendo nas health techs e o que vocês pensam para frente de ProntMed nesse sentido. O social, o que é mais relevante dele, que você acha que contribua para o bem-estar, para a produtividade das pessoas? Eu acho que a gente tem que entender que como a gente é um bicho social, algumas pessoas são mais, outras menos, mas a gente tem que estar inserido em comunidades que dão o combustível pra gente conseguir fazer as outras coisas que a gente quer muito. Eu quero aprender violão. Pô, se você estiver num grupo que todo mundo tá tocando violão, vai te influenciar para você aprender violão, para ter produtividade. Pô, eu quero falar sobre startups. Aí você é da época dos primórdios do BR New Tech. Pô, eu vou estar lá no evento, porque as pessoas estão falando sobre isso. Então, você estar inserido. Na hora que você decide o que você quer, que está dentro do mental, você fala, aonde que eu vou estar para estar com as melhores pessoas referentes àquilo. Né? E eu acho que isso vale apesar de, né? Então, apesar da pessoa ser tímida, apesar da pessoa não se considerar uma pessoa que se relaciona muito bem, cara, beleza, mas dentro disso, o que você pode fazer? Né? Onde que você pode estar? Como que você pode participar? Como que você está envolvido com pessoas? Tem um seguidor meu lá que me mandou uma mensagem no Instagram falando, tô passando por esse problema na empresa, porque não tem ninguém acima de mim para me mentorar. Eu falei, cara, mas e aí? Você faz parte do GLA, né? Tipo, o que tá na sua mão? Eu entendi que a situação é horrível, mas o que tá na sua mão que você pode fazer? Então, perfeito. Apesar das limitações, que às vezes são várias, né? Mas a gente consegue. A gente é um bicho muito... A gente se adapta, né? O ser humano é fantástico em conseguir achar a solução para o problema, né? A gente é muito bom nisso. Então, acho que você se colocar numa posição e você conseguir refletir e falar, eu tô me relacionando com os tópicos que eu quero aprender e com o que é importante para mim. Tenho um filho, tenho companheiro, companheira, tenho família, tenho amigos. São importantes para você? Você está se relacionando com essa turma? Conscientemente, aí de novo volta no outro ponto, né? O que você está fazendo para alimentar as coisas que são importantes e o que você está gastando de tempo com o que não é. Exato. Talvez, e que você precise, exato. Por mais doloroso que seja, também deixar de lado e dizer não. Exatamente. E por isso que, para mim, o anotar esses grandes grupos e saber o que tem dentro de cada caixinha, quando eu leio de vez em quando, né? Me ajuda a falar, putz, eu preciso pro social. Porque você não lembra, porque você tá no dia a dia, você gasta um tempo lendo de novo, né? A gente conversando aqui me faz lembrar de um monte de coisa. Então, no mesmo episódio do Marshall, ele fala um negócio muito legal, porque o Shane pergunta para ele assim, como é que você resolve o problema quando você tem um comportamento que não é legal? Por exemplo, imagina que tem uma pessoa que grita no trabalho e recebe esse feedback o tempo todo. A forma como você se comunica é muito errado, a gente não gosta. E, quer mudar. Aí ele faz essa pergunta, mas o problema é que as pessoas só lembram da falha, nunca lembram do positivo. E você passa assim 6 meses, a pessoa passa 6 meses sem gritar, só que aí ela tem um episódio, aí todo mundo fala, viu? Gritou. Ele, como é que você resolve? Ele falou, isso é uma boa pergunta. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ter uma
E aí depois ele expande esse entendimento. Você tem que ter uma lista, você vai falar assim, ó, eu não quero mais ter esse comportamento social, né, com os outros. Então, eu preciso, a cada 2 semanas, ir lá e falar, oi, Thay, você viu? Ó, putz, tô feliz porque eu não gritei, por exemplo. E aí isso vai te... Você mostrar para os outros o que você conseguiu realizar. Exato. Nesse sentido. E ele fala até sobre por que você não usa isso para sua vida pessoal, né? E eu peguei isso também para mim. E, pô, quem são as pessoas importantes? Ah, os pais, a família, os amigos. Pô, a cada 2 semanas. E aí, meu, como é que você tá? Tá tudo bem? Vamos almoçar, ou não dá para almoçar sempre, mas às vezes é uma mensagem, é um WhatsApp. Tem suas melhores amigas, seus melhores amigos, o que custa, tipo, pegar o telefone no dia do aniversário e falar, meu, eu tô pensando em você, cara, feliz aniversário. Hoje a gente tá feliz aniversário pro WhatsApp, né? Ô, feliz aniversário aí, então é duro. Então como é que a gente tá gastando lá 2 minutinhos do tempo para mostrar para as pessoas que a gente se importa? Porque isso vai gerar uma conexão nesse mundo muito líquido, né? Bauman aí falando da gente trocar as relações o tempo todo, a gente esquece que o que dá muito propósito pra gente é a gente saber que a gente tá fazendo bem pros outros, a gente tá envolvido em algo que não é só pra gente, porque as 2 caixinhas no final do dia é muito individual. Sim. Se alimentar direito, fazer exercício, etc. Pensar o como fazer, mas no final a forma como se relaciona com o mundo é o que interessa, né? O que vai te dar... Você vai ver o sorriso no rosto de filho, você fala, meu... Isso já é isso aqui, é o que traz a força para a gente tomar as decisões. E aí isso alimenta todo o resto, né? Então, como você sabe quem são as pessoas importantes, ou os grupos, pô, eu tenho uma necessidade de espiritualidade, eu quero me envolver mais com isso. Então, talvez essa primeira reflexão do que é importante para você, nesse sentido de conexões, Exato. como um todo, do grupo mais íntimo ali, do seu dia a dia, da sua casa, né? Você mora sozinho, beleza, sei lá, são as pessoas de trabalho com quem você se relaciona, o vizinho, seus amigos, os vizinhos, a comunidade, mesmo o entorno, até as mais etéreas, digamos assim, que é isso de, poxa, se eu acredito em algo maior ou não, você primeiro identificar o que é importante para você dentro disso. Sim. E aí alimentar. Alimentar, tá sempre envolvido, se preocupar com as pessoas genuinamente. Falar, ela é uma pessoa importante para mim, então vou perguntar como que ela tá. Isso acontece até no trabalho, a gente esquece, a gente vira muito robótico, né, nas nossas relações. Eu acho que a gente também deixa muito para depois, né, como se eternamente a gente fosse ele é ter meu tempo. amigo, ele sempre vai ser meu amigo ou minha amiga. Um dia eu mando mensagem, um dia eu ligo. E às vezes passa... Imagina, olha que legal, passei na frente da sua casa, lembrei de você, te entreguei uma torta que eu lembrei de você, sei lá, um doce, ou uma comida, ou algum presente que você comprou. Pô, isso é muito legal. Você adoraria, as pessoas adorariam. E a gente se sente tão especial quando acontece com a gente. Super, né? super. Então, eu acho que o social é muito importante, e aí tem só um ponto importante, que é cuidado com as armadilhas, né? E o livro do Burgess lá, eu esqueci o nome dele, depois eu pego, que conta sobre a teoria do René Girard, sobre mimetismo, como que a gente copia as outras pessoas, a gente ser consciente se aquilo, com as pessoas que a gente está querendo relacionar, aquilo que a gente quer, de fato é o que a gente quer mesmo, ou se a gente não está querendo copiar pessoas. Então, não, eu quero ser empreendedor, eu não quero ser banqueiro, eu quero trabalhar, eu quero ter muito dinheiro, eu quero morar em tal cidade, eu quero fazer esse esporte específico. Será que é porque você quer mesmo, ou tem uma razão pessoal importante para você, ou é porque você quer copiar, você está tomando uma decisão baseada em copiar as pessoas que estão do teu lado, né? Como que você sabe, tipo, de fato, até que ponto é você, o seu íntimo, é o seu ser mesmo querendo aquilo, e até que ponto você está copiando? É difícil, né? Eu não sei a resposta a essa pergunta. Eu acho que
começa... Porque eu acho que, assim, um pouco da nossa Constituição também vem, eu acho, de uma certa inspiração. Total, né? total. Mas, assim, o que eu acho que é o maior cuidado aí de novo, né? Parece uma tia velha falando isso, mas principalmente no mundo de redes sociais e tudo mais, a gente vê muito uma parte, né? Então, pô, eu vejo lá o Lassi, que, cara, é CEO de uma empresa que está indo super bem, que está crescendo, que eu sei que está investindo em novos produtos e tal, e que, pô, é triatleta e cozinha super bem, então ele aprende ali os fundamentos da cozinha e faz a comida para a esposa e, pô, se relaciona super bem, vem hoje almoçar com a Thay e tal. Mas eu não vejo... Os problemas. Os problemas. Nossa, né? e tem e vários. aí, assim, pô, eu quero ser o Lassi. Né? E que consegue ter essa discussão aqui, saber muito de muita coisa, mas, cara, o que isso requer? Eu quero mesmo, né? Ser, até que ponto? E às vezes as pessoas não se interessam por aquilo, querem aprender outras coisas. E tem o mundo, ele é muito... Ele é muito rico em conhecimentos, em aprendizados. E acaba assim, você entra na comunidade para se inspirar nos amigos, nas pessoas que estão fazendo com você, porque você quer melhorar. Então isso é positivo. É super positivo. Só que vai chegar um momento que, e a gente se pega nisso, no esporte, isso acontece pra caramba, no esporte amador, isso é muito, e nas redes sociais isso é muito, que é o resultado porque eu preciso mostrar pra todo mundo que é porque eu fui muito importante, eu ganhei, eu consigo mostrar para as pessoas os meus resultados, etc. Isso é legal por um lado, porque... te motiva a melhorar, etc. Mas tem que tomar cuidado. E aí esse livro, que depois eu passo, me fugiu o nome, ele fala muito sobre isso, né? A gente tomar cuidado sobre não viver a vida do outro. Né? Que é isso da rede social, né? O Bauman fala muito sobre isso no livro dele, do Modernidade Líquida. Ele fala que a gente saiu de um mundo mais sólido, onde a autoridade falava alguma coisa e a gente seguia, né? A gente seguia, que a gente foi para o mundo do exemplo. Então, a pessoa faz, não é eu falando, ó, tem que ir lá comer direito. Não. A pessoa mostra que ela tá comendo. Então ele comenta lá no livro dele que a Jane Fonda, que era, mulher hiper reconhecida, ela tinha uma fita cassete que ela fazia os exercícios nas casas, então ela não era nenhuma autoridade em exercício, mas todo mundo olhava para ela e falou, quero ser igual ela tá fazendo, então eu vou... E o mundo começou a, né, um mundo muito sobre consumo e tal. É bem legal o livro, né, ele não é nenhuma crítica, é só retrato. É um retrato do que tá acontecendo. E como não escapar, eu acho que parte da reflexão. É difícil, é duríssimo. Eu tô longe de conseguir fazer essas coisas bem feitas. Eu me pego nesses problemas o tempo todo. Muito legal a gente ter passado por tudo isso. Eu vou mudar aqui um pouquinho, só para um outro lado. Você é um dos empreendedores por trás da ProntMed, que hoje é uma das principais, se não a maior, né, em prontuário eletrônico, né, a digitalização ali do prontuário. E aí, a partir dessa digitalização, você tem uma pancada de dados, né? Porque os médicos, ao preencherem as informações de saúde das pessoas e tal. E eu, estando de fora do mercado médico, me parece que a medicina ainda é muito voltada para tentar resolver problemas que já aconteceram do que prevenir que as coisas aconteçam. Sim. Vocês já conseguem visualizar, através dessas informações, né, dessa massa toda que vocês têm, e, claro, considerando as limitações de dados pessoais e tudo, mas vocês já conseguem enxergar um uso muito mais proativo desse histórico de informações para, de fato, a gente ter uma saúde melhor e não só cuidar de resolver os problemas que já aconteceram? Não sei se eu consegui ser clara, mas conseguiu. Vocês já vislumbram isso? A ProntMed pensa alguma iniciativa nesse sentido, pensando no longo prazo? Como que é isso? É muito legal, assim, essa pergunta. Acaba que o mercado de saúde, ele funciona muito mais na reação de um problema do que na prevenção, na grande maioria das vezes. É o que você comentou mesmo. A gente hoje, 70%... Né, a gente tem, a grosso modo, 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. 1/4 disso está na saúde suplementar, ou seja, tem um plano, tem algum tipo de plano.
E 70% desses planos, mais ou menos a grosso modo, são as empresas que oferecem para os funcionários como quase um benefício. Como quase um benefício. Então, e a troca de plano é muito grande. De um para o outro. Então você tem um plano marca tal, vai para outra. Vai para outra. Então, existe o mercado, isso não é culpa de ninguém, o mercado gera um incentivo para a gente pensar mais no curto prazo. O mercado, né? Falando da saúde suplementar, quando a gente fala de SUS, governo, que tem trabalhos sensacionais no SUS, pela quantidade de recursos que tem e tal, ele já pensa mais em longo prazo, né? Mas isso macro, né? O profissional de saúde, o médico ou outros profissionais, o nutricionista, o psicólogo, quando eles tomam a decisão de ir para esse mundo, é uma profissão de doação, né? É cuidar do próximo. E quando você está fazendo isso, você tem que olhar com o horizonte, não é, vou resolver essa dor de garganta. Pode acontecer, acontece isso também, né? Mas você tem que olhar para a pessoa ao longo de um espaço maior. E aí, o que a gente enxerga na Prontimed é exatamente isso que você falou. A gente toma decisões no micro, o médico, quando tá te atendendo, ele vai pedir seus exames, vai fazer algumas perguntas para você, ele vai coletar informações que são faladas, ou às vezes vem de um laboratório, e vai tomar decisões de próximos passos com você. Faça esse exame, toma esse medicamento, vamos fazer uma cirurgia, faz mais exercício, deixa de fazer aquilo. Então, e tudo baseado em dados que você entregou para ele. Só que quando você está falando em gestão de saúde populacional, que você vai cuidar de uma população e não de um indivíduo, você está saindo de 1 para 1 do 1 para N. Você precisa tomar uma decisão em grupo. Que é muito mais complexo. Muito mais complexo. E para escalar é difícil. Para você escalar, você precisa dessa informação. Quando um paciente fala assim, doutor, eu sou diabético. Com o médico ali, ele vai falar, nossa, diabético, eu preciso te encaminhar para o endocrinologista, por exemplo, né? Então, no seu caso. Agora, quando a gente está falando de uma grande população, não dá para eu ir no papel ou perguntar médico a médico quem que são os diabéticos para eu colocar esse paciente num grupo de cuidado de diabetes para evitar que eles saiam de um processo mais controlado e descontrolem, né, a diabetes, se você não tem informação estruturada. Então, uma informação nada mais é do que uma variável num algoritmo de tomada de decisão. No fundo, é isso. E o dado clínico das pessoas é um monte de informação importante para a gente tomar melhores decisões. Então, antes da gente conseguir pensar em qual é a melhor decisão, que tem várias melhores decisões que a gente já sabe, formas de cuidar do paciente, de grupos de paciente que tem um certo diagnóstico, tem uma certa condição, mas a gente saber quem é. Então, tudo nasce em você saber a realidade da tua população, o que está acontecendo, você ter os dados. Então, e as pessoas não têm os dados dela. Então, o que a Prontimed faz? Ela é um prontuário eletrônico que tem esse objetivo de capturar o dado na entrada e empoderar o profissional de saúde, e principalmente as grandes instituições, dentro de um conceito de gestão de saúde, com sigilo, médico, aquelas coisas todas, para esse grupo de médicos que está cuidando dessa população saber o que tem. Quem são os diabéticos? Diabéticos, eles vão para lá. Quem que são os que estão e como as obesos? Coisas se cruzam, né? Como as coisas Porque se cruzam. A pessoa ela não é só diabética. Ela normalmente é diabética e tem algumas outras são as comorbidades, associadas. né? A gente chama isso de comorbidades, né? Normalmente, o cara ele é diabético, normalmente está relacionado com obesidade, com problemas cardiovasculares, então as coisas se conectam, mas não tem só isso. Tem dor na lombar baixa, que pode ser um problema de coluna. Então você começa a categorizar porque tem uma forma de você navegar o paciente pelo mercado de saúde dependendo da condição dele. Tem paciente que você precisa mandar para a esquerda, tem paciente que você tem que mandar para a direita, para cima, para baixo. Depende do que ele tem. Então você tem que saber a informação. Então o que a gente faz é empoderar essas empresas com os dados para que com esses dados elas possam tomar as melhores decisões. E você automatizar algumas dessas decisões. Porque quando você tem o dado estruturado que entra em tempo real, vai ter informação que você vai falar, na hora que bateu esse tipo de paciente, você manda automaticamente para esse serviço. Porque eu não preciso ter uma pessoa pensando sobre isso.
Eu posso automatizar o processo. Aí você gera escalabilidade no mercado. Então, a gente tem um problema crônico no Brasil, que é a falta de informação clínica. E, principalmente, eu não vou entrar muito no detalhe, né, mas os profissionais de saúde, eles estão acostumados. O objetivo deles não é preencher informação, é cuidar da pessoa que está na frente dela, mas eles têm que preencher lá o prontuário. Cada um escreve a mesma coisa de formas diferentes, não tem padrão, que a gente chama em saúde de terminologia clínica. O Brasil não tem um padrão. Então, vou te dar um exemplo, a gente não tem uma base única que serve para vários objetivos diferentes de medicamento. A gente tem algumas bases usadas para faturamento de algumas coisas, mas não serve para tudo, não serve para assistência, para colocar essa base na frente do médico e escolher a gente tem que fazer algumas adaptações. Uma base de exames que podem ser pedidos. A gente tem uma base de cobrança, que é uma base que está na TUS, que é uma terminologia única, que tem procedimentos. Mas ela não é uma base boa para o médico procurar. O médico não acha ressonância da patela, porque é a forma como ele escreve. Ele tem que achar ressonância nuclear magnética de articulações. É um negócio super... É um nome super técnico que nenhum médico usa dessa forma. Mas por isso que até às vezes coisas simples como um exame... partes de um exame de sangue, né? Partes não, mas enfim, acho que deu para entender. Que às vezes o médico passa de formas diferentes. Quando você vai pesquisar lá no site do laboratório, não é exatamente o mesmo nome que o médico passou. E aí você, como paciente, fica em dúvida de se é um ou se é outro. Você fica no telefone muito tempo, etc. Exatamente isso, né? Então, o que a gente mira é no momento que a gente entrega, né? A ProntMed já passaram mais de 5 milhões de pacientes diferentes nos nossos sistemas, né? É muito dado de muita gente. Que com essa informação, a gente consegue oferecer para o paciente e para o profissional de saúde, mas que no final que vai desembocar no paciente, produtos e serviços que sejam aderentes ao que ele precisa. Então, como é que eu melhoro a experiência de agendar um exame para TAI? Se a gente conseguir organizar o dado do exame para falar a mesma língua de quem vai realizar o exame, eu automatizo esse processo. E aí você não precisa ficar mais no telefone ou ficar em dúvida o que é, porque a gente resolve o problema da entrada do dado. Então, vocês estão resolvendo essa parte. E aí, existe alguma iniciativa, como a gente vê hoje em dia, do Open Finance, por exemplo, das informações estarem totalmente disponíveis? Existe uma iniciativa similar na saúde, onde eu, paciente, vou conseguir ter acesso a todas as minhas informações de todos os médicos que eu já fui, de todos os exames que eu já fiz, independente de se foi o laboratório X ou Y. Já existe isso, de ter meio que um banco de dados único, ou não? Esse é um problema que vocês devem atuar de alguma forma? Existem iniciativas que chamam de Open Health, que é um nome que foi importado, né, do Open Finance, Open Insurance. Começou com a lógica do Covid, para a gente saber se a pessoa fez o exame, e aí todos os laboratórios têm que mandar para o governo se foi positivo ou não, porque a gente precisa saber da quantidade de casos, né, aquelas coisas. Então, e o governo fala muito sobre, né, como criar... Pode ser que isso venha acontecer nos próximos... Não, com certeza está indo na direção, mas qual é o problema? A gente não tem nem padrão. Se você recebe um hemograma do laboratório A e um hemograma do laboratório B, é o mesmo resultado, mas a gente não tem o mesmo código, como é que eu vou colocar tudo junto? Então, Mas aí vocês têm mais futuro promissor, então, ainda, porque vocês já estão começando, né? Sim, essa é a nossa especialidade. A gente estrutura esse dado. Então, a gente está super envolvido com esse movimento de Open Health. É como entregar uma carteira de dados de saúde para os pacientes que eles possam ser donos da informação, porque as pessoas são donas na teoria, mas na prática não são, né? Porque na prática eu quero dizer, eles não têm a informação ali e podem falar, dá para mim, quero mudar para lá. Então tem muitas amarras ainda no mercado por falta de padrão, etc. Tem tecnologia. Mas acho que esse é o futuro. Os pacientes terem o poder do dado e poderem decidir para quem eles mandam. A cabeça já fica pensando aqui o tanto de novas startups que vão poder surgir a partir disso, do uso, interpretação, indicação. Super. Muito legal. Lars, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigada, foi ótimo conversar contigo.
Eu que agradeço e se tiverem dúvidas que surgirem, eu fico... Onde que as pessoas te encontram? Até, ó, aproveitando, senão a Jess aqui, que cuida do nosso conteúdo, vai me matar. Quem estiver assistindo no YouTube, já se inscreve aí no canal. A gente tem vários podcasts super interessantes. Se você estiver ouvindo no Spotify, Apple Podcast, avalie a gente, por favor. E nessa lógica aí também, Lácio, onde que as pessoas te encontram a Prontimed, o que você prefere deixar de forma de contato? Eu tô em todas as plataformas, né? Mas aqui eu acesso mais profissional LinkedIn mesmo. Pode me buscar lá. Eu falo muito com o empreendedor, eu tento ajudar o pessoal que está começando em saúde para passar um pouco sobre as dores, os aprendizados, né? As coisas que deram certo. Já o senso de comunidade, o lado social. Super. Eu acho muito importante a gente... o que fizeram com a gente lá no início, que ajudaram a abrir algumas portas, a gente continuar isso, né? Então, LinkedIn, fiquem à vontade, eu estou super à disposição e quero aprender o que vocês concordam ou não concordam, esse é o meu jeito. E foi super legal, eu mesmo comecei a encaixar melhor algumas pecinhas aqui, foi muito bom, tá? É bom te ver. Muito bom, obrigada, Lácio. Obrigado. Tchau, pessoal, até a próxima.